Continuando, então, a nossa correção da página 33. Questão 6. Determine as raízes da equação. Então, nessa questão de número 6, a minha equação ela não está numa forma reduzida, nem na forma geral de uma equação do segundo grau, tá? E aí eu vou ver o que eu posso fazer para colocar essa equação no formato geral. Então, no primeiro parênteses, eu já observo que eu tenho o quadrado da diferença de dois termos, que é um produto notável. Então, eu pego o primeiro termo e elevo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, ok? E aí, repete o menos 4x ao quadrado. Repetir, coloco o igual. Depois da igualdade, eu repito esse menos x elevado à quarta potência e faço o chuveirinho com esse x elevado à quarta potência, tá? Então, eu faço o chuveirinho, x elevado à quarta potência vezes x elevado ao quadrado dá x elevado a 6, que é só somar os expoentes. X elevado à quarta potência vezes 1 dá x elevado à quarta potência. Repetir 2x menos 2x ao cubo, ok? Aí eu desenvolvo, né, o que eu tenho que fazer, as potências e as multiplicações. E aí eu fico com x elevado a 6, menos 2x ao cubo mais 1, menos 4x ao quadrado, mais x elevado a 4, tá? Porque agora eu já comecei a trazer essa galerinha que estava no segundo membro para o primeiro membro. Então, vem todo mundo com o sinal trocado. Menos x elevado a 4 veio mais x elevado a 4, mais 6x elevado a 6 veio menos 6x elevado a 6, o mais x elevado a 4 veio menos x elevado a 4, e o menos 2x ao cubo veio mais 2x ao cubo, e já coloquei logo igual a zero. Vou unir os termos semelhantes, ok? X elevado a 6 com menos x elevado a 6 dá zero, então corta. Menos 2x ao cubo com mais 2x ao cubo também dá zero, corta. Não tenho ninguém, ó, para unir com menos 4x ao quadrado, então repete, ok? E aí eu vou unir também, não tenho também ninguém para unir com mais 1, que é o termo independente, só coloquei aqui, tá bom? Coloquei logo na ordem certinha com o x ao quadrado vindo primeiro. Igual a zero. É uma equação incompleta que não tem o coeficiente b, que é aquele que acompanha x. Jogo na fórmula de delta, aonde eu tenho b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, achei delta igual a 16. Jogo na fórmula geral de Bhaskara, tá? O menos o b, que é zero, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 16, dividido por 2 vezes o a, que é menos 4, certo? Então, o meu x1, minha primeira raiz da equação, esses menos zero não importa para mim, tá? Vou pegar o mais da fórmula geral, então fica mais 16 dividido por menos 8, ok? Achei a minha primeira raiz igual a menos 2. Minha segunda raiz, eu usei o menos aqui da fórmula geral, então menos 16 dividido por menos 8. Isso aqui é uma divisão, tem jogo de sinais, fica minha segunda raiz igual a 2 positivo. Então, solução da minha equação número 6, menos 2 e 2, ok? E aí, nós vamos para a questão de número 7, que também é uma equação que não está na sua forma reduzida, ok? Ele pede para você resolver esta equação. E aí, resolver é você achar as raízes. Então, no primeiro parênteses, eu já observo o quadrado da soma de dois termos. Então, aplico aqui a regrinha desse produto notável. Fica primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, repete menos 2m ao quadrado, igual, faço o chuveirinho com esse m ao quadrado, tá? Com esse parênteses. Então, fazendo o chuveirinho, fiquei com m elevado à quarta potência, menos 3m ao quadrado, repeti menos 6. Mando esses termos que estão no segundo membro para o primeiro membro com o sinal trocado e coloco igual a zero. E aí é hora de unir os termos semelhantes. M elevado à quarta potência com menos m elevado à quarta potência fica zero, corta, ok? Mais 4m ao quadrado com menos 2m ao quadrado fica, e mais 3m ao quadrado, então fica 4 menos 2 dá 2, mais 3, 5m ao quadrado, certo? E eu também vou unir o mais 4, termo independente, com mais 6, termo independente, que dá mais 10. Ficou a equação 5m ao quadrado mais 10 igual a zero, que pode ser simplificado por 5. Fica m ao quadrado mais 2 igual a zero. Jogo na fórmula de Bhaskara,
na fórmula de delta, perdão, inicialmente, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que nesta equação aqui eu não tenho o coeficiente b, por isso que entrou b aqui como zero, tá? Achei delta igual a menos 8. Delta é um valor negativo, significa que não existe solução para esta equação dentro do conjunto dos números reais, porque eu não tenho como calcular a raiz quadrada de um número negativo, tá? E lá na fórmula de Bhaskara eu sei que vai ficar a raiz quadrada de delta. Não tem como eu calcular essa raiz quadrada, então a solução para esta equação dentro do conjunto dos números reais é uma solução vazia. Questão de número 8 pede para resolver também esta equação aqui. É uma equação com fração, preciso do MMC dos denominadores, ok? Então, eu tenho o denominador x menos 1, x menos 4 e embaixo do zero o denominador é 1. O MMC de x menos 1 e x menos 4 é x menos 1 vezes x menos 4, ok? Então, fica esse novo denominador aqui nos dois lados, nos dois membros da equação. Como é que eu encontro esses numeradores? Eu pego esse denominador, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima, ok? Então, x menos 1 vezes x menos 4 dividido por x menos 1, corta, fica só x menos 4, vezes x. Então, x vezes x menos 4, mais x menos 1 vezes x menos 4 dividido por x menos 4, corto o x menos 4, fica só x menos 1 para multiplicar pelo x. Vou fazer esse chuveirinho depois. Coloco igual, x menos 1 vezes x menos 4 dividido por 1, dá eles mesmos, tá? Então, multiplicado por zero, qualquer coisa multiplicado por zero, dá zero. Depois que eu fiz esse processo de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, ó, elimina os denominadores, sobraram esses numeradores aqui, que eu vou fazer o chuveirinho. Continuando, então, a número 8, eu coloquei aqui o que ficou lá no numerador para fazer o chuveirinho, ok? X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 4 dá menos 4x, mais x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x, igual a zero, beleza? Agora é unir termos semelhantes. Então, semelhante com x ao quadrado, eu tenho x ao quadrado. Juntando esses dois, eu fico com 2x ao quadrado. Menos 4x com menos x dá menos 5x igual a zero. Já está reduzida esta equação. Não tem aqui o coeficiente C, que é o termo independente, tá? Aí eu começo jogando na fórmula de delta. Pego b, elevo ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Ficou delta igual a 25. Agora eu jogo na fórmula de Bhaskara, ok? A fórmula de Bhaskara é menos o b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, a minha primeira raiz, o meu x1, eu vou pegar o mais da fórmula, já calculei a raiz quadrada de 25, que dá 5. Esse menos com esse menos fica 5 positivo. Então, 5 mais 5 dividido por 4. 5 mais 5 dá 10, 10 dividido por 4 dá para simplificar. Minha primeira raiz deu 5 meios. Minha segunda raiz, eu vou pegar o menos na fórmula geral. Então, 5 menos 5, que dá 0, sobre 4, 0 dividido por 4, minha segunda raiz é 0. Ok? Solução da minha equação, então, 0 e 5 meios. Questão de número 9. A equação x ao quadrado menos 15x igual a 0, aí tem as alternativas para você marcar x. Então, eu vou resolver esta equação para encontrar as duas raízes, para ver qual dessas alternativas que corresponde corretamente a esta equação. Eu tenho o coeficiente A, que é 1, eu tenho o coeficiente B, que é menos 15, mas eu não tenho o coeficiente C, ele é 0, ok? Jogo na fórmula de delta, menos b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Achei delta igual a 225. Jogo na fórmula geral de Bhaskara, menos o valor de b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, ok? Então, minha primeira raiz, que eu chamo de x1, eu vou usar o mais da fórmula, certo? Então, menos com menos fica 15 positivo, mais 15, que é o resultado dessa raiz quadrada de 225, sobre 2. 15 mais 15 dá 30, 30 dividido por 2, x1, minha primeira raiz, igual a 15.
O meu x2, que é a minha segunda raiz, eu vou usar aqui, ó, em vez de ser mais, eu vou usar o menos da fórmula. 15 menos 15 dá 0, 0 dividido por 2, 0. Então, minha segunda raiz deu 0. Solução da minha equação, então, 15 e 0, ok? Que está na minha letra B. Olha o que diz a letra B. Tem uma raiz nula, ou seja, uma que deu 0, e a outra é positiva, sim. Eu tive uma raiz positiva e eu tive a outra raiz igual a 0, que a gente chama de raiz nula, ok? Então, a letra B que corresponde corretamente à alternativa da questão 9. Questão de número 10 pede para você resolver as equações dentro do conjunto dos números reais. A letra A, tanto a letra A quanto a letra B, não está no formato geral de uma equação do segundo grau. Então, primeiro eu vou colocar naquele formato de ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Aqui, antes da igualdade, no primeiro membro, eu tenho quadrado da diferença de dois termos. Eu tenho um produto notável. Vou desenvolver esse produto notável. Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Já trouxe esse 64 para o primeiro membro, mudando o seu sinal e colocando igual a 0, ok? Então, fica x ao quadrado, menos 2 vezes 5 dá menos 10x, 5 ao quadrado, 25, menos 64 igual a 0. Esse mais 25 dá para, ó, juntar com esse menos 64, ok? Tenho 25, devo 64, fico devendo 39. Não tem como mais simplificar esta equação, ok? E aí eu vou jogar na fórmula de delta e de Bhaskara. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Resolvendo essa expressão, eu achei delta igual a 256, beleza? Jogando na fórmula geral, na fórmula de Bhaskara, tá? Na fórmula de Bhaskara. Menos o valor de b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a, ok? Então, raiz quadrada de 256 dá 16, esse menos com esse menos fica 10 positivo, e aí para o meu x1, minha primeira raiz, eu vou usar o mais da fórmula. Então, fica 10 mais 16 igual a 26, 26 dividido por 2, minha primeira raiz deu 13. Minha segunda raiz, meu x2, eu usei o menos da fórmula. 10 menos 16 dá menos 6, dividido por 2, minha segunda raiz é menos 3. Solução, então, desta equação, menos 3 e 13, ok? Na letra B, eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo que eu fiz na letra A. Primeiro, eu vou desenvolver esse produto notável aqui do primeiro membro, onde eu tenho quadrado da soma de dois termos, pego o primeiro termo e elevo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Esse 100 que estava no segundo membro, eu já passei para o primeiro membro com o sinal trocado e coloquei igual a 0, ok? Então, fica y ao quadrado, 2 vezes y vezes 3 dá 6y, e 3 ao quadrado dá 9. Repetir menos 100 igual a 0. Esse mais 9 aqui dá para unir com esse menos 100, ok? Devo 100, paguei 9, fiquei devendo 91. Não tem como mais simplificar essa equação, tá? Eu vou ter que calcular do jeito que está aqui mesmo, como A sendo 1, B sendo 6 e C sendo menos 91. Jogo na fórmula de delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, achei delta igual a 400. Jogo na fórmula geral de Bhaskara, menos o valor de B, mais ou menos raiz quadrada de 400, que é o delta, sobre 2 vezes A, certo? Então, fica menos 6, raiz quadrada de 400 é 20. Para o meu x1, para minha meu x1, ó, gente, eu coloquei x aqui, mas na verdade era y, perdão, tá? Porque a incógnita era y, tá bom? Depois eu vou consertar aqui para poder colocar o arquivo como y para vocês. Então, meu y1, tá? É menos 6, peguei o mais da fórmula, menos 6 mais 20 dividido por 2. Então, devo 6, paguei 20, fico com 14. 14 dividido por 2 dá 7 positivo, minha primeira raiz. O meu x2, que é a minha segunda raiz, y2, né, na verdade, eu vou usar o menos da fórmula. Então, devo 6, devo 20, estou devendo 26. Dividido por 2, minha segunda raiz é igual a menos 13. Solução, então, desta equação, menos 13 e 7.